Olá pessoal, sejam bem-vindos à Semana da Família Azul. Estou aqui da minha casa, mas não se preocupe porque a semana não vai ser transmitida aqui de casa. A primeira aula já estava inclusive gravada, mas eu fiz questão de hoje, no dia da inauguração, de deixar essa mensagem aqui da minha casa para vocês, porque estou muito contente e para dizer para vocês o quão especial foi o live de ontem. Se você ainda não assistiu, você vai receber aqui na Semana da Família Azul como um conteúdo extra para você assistir, porque foi muito emocionante, gente. Teve pessoas que receberam um diagnóstico na última semana, inclusive ontem mesmo, do seu filho, e a gente pôde lá trazer aquele acolhimento e também levar informação de qualidade para essas pessoas. Tiveram muitos pais participando, avós, irmãos, ou seja, a família toda reunida participando e aprofundando ali o conhecimento para ajudar as pessoas com autismo. Tivemos também muitos profissionais, terapeutas, educadores, enfim, foi o maior live que a Academia do Autismo já fez. Me surpreendi positivamente e por isso que eu estou aqui dando as boas-vindas para você nessa semana muito especial que se inicia hoje e convidando você para ficar conosco até o final dessa semana, porque nós vamos entregar muito conteúdo para vocês, conteúdos que alguns já estão disponíveis aqui. Nós vamos encerrar a semana com chave de ouro, numa aula ao vivo lá na próxima quarta-feira, tirando todas as dúvidas. Então vai ter muito conteúdo, muitos convidados especiais, muitas dúvidas tiradas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui embaixo, que eu, a minha equipe, os outros palestrantes estaremos totalmente à disposição a partir de hoje para tirar as dúvidas e para levar mais conhecimento para vocês, para que possa melhorar e deixar a sementinha plantada e da mudança, da melhoria na vida pessoal e profissional de vocês. Como vocês já sabem, a Semana da Família Azul é a porta de entrada para a comunidade Nosso Mundo Azul, que é a maior comunidade de pessoas engajadas e motivadas em autismo do país, que vai ser lançada no final dessa semana. E ontem eu pude perceber no live que é exatamente isso que nós precisamos, né? Nos unir, terapeutas, pais, profissionais da educação, unidos, um ajudando o outro com conhecimento, com experiência, com ciência, experiência e motivação, né? Um motivando o outro, porque às vezes a gente não está num bom dia, mas uma outra pessoa vem, traz uma informação, traz uma mensagem que muda e que nos ajuda. Então, a comunidade será muito especial e a semana será essa grande porta de entrada para o nosso mundo azul. Então, fique conosco. Agora eu vou desligar aqui esse videozinho aqui da minha casa. Iniciaremos a primeira aula lá da clínica onde eu sou sócio aqui na região dos Lagos. Fizemos as aulas todas lá na clínica e você vai poder, a partir de agora, acompanhar então a primeira aula. Um grande abraço para vocês, tenham uma ótima semana de estudos e tirem todas as dúvidas, porque eu estarei à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Um beijo carinhoso e vamos lá para a aula. Para quem ainda não me conhece, eu sei que tem muita gente nova nos acompanhando, eu vou me apresentar, mas para não ser repetitivo, para você que já me conhece, que já acompanha a Academia do Autismo há algum tempo, vou tentar ser o mais breve possível. Como você pode ver, a gente tentou deixar aqui o ambiente um pouquinho até bagunçado para vocês se sentirem em casa, né? Assim como é uma casa com crianças, principalmente as crianças com autismo, né? Um brinquedinho aqui, um outro brinquedo ali. Então é para você perceber que nós estamos aqui como se fosse um bate-papo aí na sala da casa de vocês ou da minha casa, tá bom? Bom, sou o Fábio Coelho, sou diretor da Academia do Autismo, sócio da minha esposa Mayara Coelho. Nós fundamos a Academia do Autismo há alguns anos, mas não entramos nessa área por acaso. Eu sou psicólogo, mas quando eu estava me formando em psicologia, eu recebi o diagnóstico do meu filho mais velho, o Guilherme, hoje está com 7 anos. Recebi uma ligação num dia qualquer de trabalho, no qual a minha sogra, né, minha esposa emotiva, minha sogra não conseguia nem falar, né, direito. E aí me avisou, olha, Fábio, a escola nos chamou para conversar e informou que o seu filho ele está tendo algumas dificuldades, provavelmente ele tem autismo. E aí, logicamente, que como todos vocês familiares que estão nos acompanhando, a gente passa por um momento que é um momento ali tênue, é um momento de mudança nas expectativas. Essas mudanças fizeram a gente enfrentar diversas dificuldades aqui na região, de encontrar profissionais capacitados, de encontrar pessoas para nos orientar, para tentar entender o que o nosso filho tem. Então a gente achava que a escola ela não estava sabendo como lidar com algumas questões, que a professora tinha sido muito firme e precipitada em abordar autismo assim, até porque não é papel da escola diagnosticar uma criança. A gente começou a correr atrás de avaliações diagnósticas aqui na nossa cidade, em outras cidades, em outro estado, até que depois de
mais de um ano nós conseguimos fechar o diagnóstico do Guilherme. Durante esse tempo, eu fui trazendo profissionais de outras regiões para capacitar os profissionais locais, buscando o desenvolvimento dele, buscando as terapias dele, e eu entrei de cabeça nessa área, fazendo diversos cursos de especialização, cursos de formação e análise do comportamento, curso de comunicação alternativa, mediação escolar, inclusão escolar, protocolo VibMap e diversos cursos aí para cada vez mais ir aprofundando, focando inicialmente nele, mas também já começando a atender diversas crianças e hoje já milhares de crianças aqui na clínica onde eu sou sócio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Depois de um certo tempo, eu e a minha esposa, a gente pensou, bom, essa dificuldade que nós enfrentamos e que nos grupos de pais que a gente participa aqui na região, também a gente percebe que muitos outros pais também enfrentam, nós precisávamos perceber que essas dificuldades eram as mesmas de outras pessoas. E aí a gente fundou então a Academia do Autismo, que tem diversos eventos na área, e o mais recente e o maior deles é a Semana da Família Azul, tá? Então só para vocês conhecerem um pouquinho aí da minha história, ao longo da semana a gente vai se conhecendo mais, tenho certeza que vocês vão perceber que nós estamos aqui para produzir e trocar bastante informação, tá bom, gente? Então, como vai funcionar aí a Semana da Família Azul? Nós vamos tentar trazer bastante conteúdo prático para vocês, mas também abordando temas para promover bem-estar para a família. Então é uma semana para a gente cuidar da família, mas também capacitar essa família, tá? E você que é terapeuta, que é educador, também é muito bem-vindo para essa semana, porque nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos da união dessas áreas e é muito importante que os terapeutas e os professores, profissionais da educação, tenham muito conhecimento sobre toda essa dinâmica familiar que nós vamos conversar aqui. Tá bom, pessoal? Então, gostaria já de agradecer a presença de vocês e também falar para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de escrever aqui embaixo para que eu possa estar respondendo vocês. Compartilhem essas dúvidas, compartilhem a semana para alcançar o máximo de pessoas possível, porque ela vai ficar no ar pouco tempo. E no final do evento eu vou compilar as 100 perguntas e respostas, as 100 principais perguntas e respostas que tiverem aqui embaixo do vídeo, e eu vou transformar num e-book e vou entregar para vocês também como uma cortesia para nós fecharmos com chave de ouro esse evento, tá bom? Antes da gente entrar no conteúdo, eu tenho mais uma surpresa para vocês. Estou aqui com a caixinha da Semana Azul e essa caixinha é uma surpresa que nós preparamos com muito carinho para vocês. Ao longo da semana eu vou dando algumas dicas para vocês sobre o que tem aqui dentro e lá na última aula nós vamos abrir ela e mostrar a surpresa. Então nos acompanhe até a última aula que tem surpresa vindo por aí, tá bom? Vamos seguindo então, pessoal? Hoje, no primeiro dia da Semana da Família Azul, nós vamos falar sobre o que é o autismo e como que nós estamos vendo o autismo hoje, o que a ciência vem dizendo sobre as principais metodologias de trabalho, quais aquelas formas de trabalhar com uma pessoa com autismo que produz melhores resultados e também sobre os desafios, gente, de cada uma das idades, desde a estimulação precoce até a idade adulta, deixando para vocês uma palestra bônus que é da queridíssima Fátima de Quant, que vai nos presentear aí com um pouquinho de conhecimento que ela tem para disseminar, tá bom, gente? Então, bom, pessoal, o que é o autismo hoje? Nós saímos, de uma visão muito peculiar do autismo, uma visão que era muito fixa, muito pontual, para uma visão mais ampla, que é a visão do espectro autista. Então, eu estou deixando para vocês até um testezinho aqui para vocês baixarem sobre as principais características do autismo, para a gente detectar o autismo o mais precocemente possível, mas de uma forma geral, dentro desse espectro, cada pessoa vai ser única. Mas, apesar de ser única, elas vão ter, de alguma forma, algum comprometimento em algumas das áreas. Então, que áreas são essas? A área da comunicação social, que vai envolver aí a linguagem e a interação. Uma dificuldade na linguagem, ou um atraso na fala, ou até a dificuldade realmente de compreender o comportamento não verbal, de compreender a linguagem mais abstrata. Então, nessa área da linguagem tem que ter alguma dificuldade, seja qualitativa ou quantitativa, tá?
e também na área da socialização, aquela criança que tem mais dificuldade de buscar o contato social, aquela dificuldade de preferir brincar com objetos e com brinquedos do que com pessoas, do que com outras crianças. Então é aquela criança que ela se diverte ou ela passa a maior parte do tempo dela brincando com objetos ou se autoestimulando, tá? No outro lado da díade, nós temos comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Então, nós vamos avaliar essas duas áreas, isso de acordo com o nosso manual diagnóstico lá da APO, DSM-5, nós vamos avaliar se a criança ela tem algum comportamento que é repetitivo, que é restrito, ou seja, aquilo que ela gosta muito, e ela tem uma certa dificuldade para mudar esse interesse, para mudar essa rotina. E também uma série de comportamentos que podem ser estereotipados, repetitivos. Pode ser algum comportamento como balançar as mãos, andar nas pontas dos pés, o correr, um movimento sem sentido, né? Correr indo e voltando até um lugar, se perder em movimentos repetitivos e giratórios, o balançar do corpo. Então nós vamos avaliar também a fala ecolálica, a fala repetitiva, e a partir dessa avaliação mais ampla, dessas duas grandes áreas, encaminhando para o neuropediatra vai, embasado por exames e por relatórios, vai fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista, tá bom? Então esse é um resumo do fato mais atual aí do que é o autismo hoje. Eu vou deixar um texto base para vocês baixarem e se atualizarem em relação ao autismo. Sobre autismo, provavelmente a grande maioria de vocês já conhece. A ideia é dar somente uma atualização para vocês saberem o que vem mudando aí nos últimos anos, principalmente de 2, 3 anos para cá. Mas atualmente ainda vem surgindo aí o CID-11 com algumas mudanças também. Em 2022 é o nosso código oficial aqui do país. Ele vai passar por uma atualização, já existe já na versão inglesa esse manual. A partir de 2022 ele será oficializado no país. E eu já deixei também um atalho para vocês sobre as principais mudanças no e-book, para vocês se atualizarem sobre as mudanças no diagnóstico, tá bom? Sempre bom nós nos aprimorarmos sobre autismo. Bom, pessoal, mas dentro dessa área existem muitas metodologias, muitas formas de trabalhar e a ciência vem estudando quais delas produzem melhores resultados. Em 2015 saiu uma meta-análise, um estudo muito aprofundado dentro da hierarquia científica. Ele é o estudo que tem mais valor por ser um estudo que ele é uma ciência das ciências, ele estuda diversos estudos. Então, essa meta-análise compilou mais de 1.700 artigos e mapearam o que cada um desses estudos veio dizendo sobre os benefícios que produziu para diversas crianças com autismo. E disso saíram dados estatísticos muito pesados, muito robustos, e dentre eles, principalmente algumas em torno de 17 formas de trabalhar com as pessoas com autismo a conclusão desse estudo, foram consideradas com muitas evidências de que produzem resultados para as crianças com autismo. E a grande maioria delas focou na análise do comportamento aplicada e na capacitação de todas as pessoas que envolvem as crianças com autismo, entre elas educadores e os pais. Então, está mais do que provado que a capacitação dos pais, o coaching parental, o treinamento de pais é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Nós precisamos trabalhar a generalização dessa aprendizagem. Então, o terapeuta que fica ali 45, 50 minutos, aquela terapia tradicional, ela produz muito pouco resultado para as crianças com autismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui no nosso país, a grande maioria das formas de trabalho ainda se concentra nessa forma, num trabalho eclético. A criança vem para a terapia, o terapeuta atende ela e ela vai embora, e o pai só faz esse movimento de levar e trazer, levar e trazer. Não necessariamente ele sabe o que está sendo trabalhado, não necessariamente ele sabe o que ele vai fazer fora da terapia para continuar trabalhando aquelas questões, e com isso a gente perde um tempo precioso. Então, para resumir para vocês o que a ciência vem apontando como o melhor
para as crianças com autismo. Um trabalho que seja precoce, o mais precoce possível, um trabalho que seja baseado em evidências científicas e um trabalho que foque em intensidade, pelo menos 40 horas de trabalho semanais, a partir da generalização e da capacitação de todos os envolvidos. Por isso é muito importante você estar aqui hoje, para que a gente vá trocando informações, e a surpresa que eu tenho para vocês é inclusive sobre esses aspectos da união dos pais, de trocar informações, de colocar a mão na massa. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas para vocês entenderem como avaliar se uma terapia está sendo eficaz, ela precisa ter todos esses pontos. O terapeuta precisa passar para a família de uma forma unida o que ele está trabalhando, quais são os próximos pontos, as próximas metas e o que os pais podem fazer em casa para produzir esses benefícios. Então eu estou deixando aqui para vocês também uma ferramenta chamada Meus Progressos. Para quem não conhece ainda, é uma ferramenta que eu criei, que eu compilei para resumir como nós podemos avaliar o desenvolvimento de uma pessoa com autismo, sabendo em que fase ele está e qual é o próximo passo para cada uma dessas fases. Então baixe esse material, aplique no filho de vocês, que vocês vão saber exatamente em que fase ele está e como vocês podem ajudá-lo, tá bom? Se tiverem alguma dúvida eu posso esclarecer para vocês também aqui nos comentários. E para você que é terapeuta e educador, apliquem no aluno, no paciente de vocês, que vocês também vão ter uma visão ampla do que essa pessoa precisa aprender para um melhor desenvolvimento. Tá bom, gente? Então, resumi já para vocês o que é o autismo e resumi para vocês o que seria considerado uma metodologia de trabalho eficaz e eficiente com uma pessoa com autismo. Tá ok? Mas nós sabemos que esse mundo do autismo, ele terá algumas dificuldades em cada uma das fases. Então, nós temos aqui no país, por exemplo, a dificuldade da intervenção precoce. Nós precisamos que os pediatras, nós precisamos que os médicos, nós precisamos que as famílias compreendam o que é o autismo e que busquem ajudar essa criança o mais rápido possível. Porque por conta da neuroplasticidade cerebral, com 2, 3, 4 anos, os resultados são muito significativos e muito rápidos, se bem trabalhados. Nós não podemos perder essa fase. Então nós temos essa dificuldade. Se você é familiar e está vivenciando essa fase com seu filho, não perca tempo, busque capacitação, busque entrar num porto seguro de informações, fazer cursos, conhecer outros pais, conhecer profissionais capacitados para buscar informações e que coloquem aí a mão na massa pelo seu filho, porque vai produzir os melhores resultados para a vida dele, tá? Passando a fase um pouquinho, nós vamos ter uma dificuldade aqui no país que é a dificuldade escolar. É a dificuldade da inclusão escolar. É a dificuldade daquela criança que está na idade escolar. As escolas especializadas no país estão reduzindo. Cada vez mais essas crianças estão dentro das escolas regulares. E o sistema hoje torna os profissionais da educação frustrados. A grande maioria deles, dos profissionais da educação, não está satisfeito com o atual modelo escolar, e os familiares também não estão, porque não estão vendo seus filhos se desenvolverem e a efetiva inclusão acontecer. É um enorme desafio. Para você que está nessa fase, eu deixo aqui para vocês um modelo, que é um modelo de como construir uma efetiva inclusão escolar. Então baixe esse fluxograma e entregue na sua escola para que vocês possam seguir esse modelo. Basicamente, gente, a escola regular, ela precisa trazer vocês para o trabalho. Os familiares, junto com a escola e junto com os terapeutas, vão poder fazer uma avaliação ampla e individual desse aluno e construir um plano educacional individualizado para ele. Não existe inclusão sem uma avaliação individual e a construção de um plano. Depois desse plano, logicamente que esses profissionais capacitados, uma mediadora capacitada, eles vão saber trabalhar cada um desses pontos e a cada 2 meses, pela nossa metodologia aqui, vão sentar novamente com os pais e com os terapeutas e vão avaliar esse plano para ver o que foi desenvolvido, o que não foi e traçar as próximas estratégias. Então também baixem esse material, porque vai ser muito eficiente aí para vocês que estão vivenciando essa fase, tá bom? Seguimos um pouquinho, a idade escolar vai avançando e chega à adolescência, não é mesmo? Então você que é familiar, ou até
você que tem o diagnóstico de autismo está aqui nos acompanhando, então temos também pessoas com autismo que estão nos acompanhando, principalmente adolescentes e adultos com autismo leve, são muito bem-vindos aqui. Vocês vão vivenciar uma dificuldade mais na área da socialização e de compreender as regras sociais. Nós saímos na adolescência de uma socialização mais caseira com os nossos pais e familiares para uma socialização na comunidade. E aí os desafios aumentam, né? Principalmente com as questões hormonais e a dificuldade de compreender o que é esperado numa socialização, o que é esperado num ambiente social, né? Então, nessa fase nós precisamos ajudar essas pessoas a compreender as nuances das regras e das relações sociais, das interações, o que pode, o que não pode em determinado contexto. E as dramatizações, as peças teatrais, os ensaios teatrais são muito importantes para que eles compreendam o que pode, o que não pode em determinado contexto, que eles compreendam como lidar com a sexualidade, eles compreendam como lidar nos determinados contextos, no shopping, na praia, na escola, e principalmente já vão aí se desenvolvendo para que possam assumir uma função social na fase adulta, né? Então é um desafio mais peculiar e que nós vamos precisar acompanhar um pouquinho de perto e também saber que eles precisam dar um passinho a mais e sair do ninho, né? Desenvolver outras relações. Isso também pesa para os pais, não é mesmo? Avançamos mais um pouquinho e chegamos na idade adulta, onde aqui no nosso país nós temos dois cenários. Na idade adulta, aqueles adultos que se desenvolveram bem, principalmente no lado mais leve do autismo, nós precisamos inserir essas pessoas no mercado de trabalho, que eles possam ter as leis que garantam a inserção no mercado de trabalho, que eles possam ter as cotas, que eles possam ter um ambiente adaptado para eles produzirem e que possam ter seus potenciais explorados, porque eles têm muitos potenciais. Do outro lado, nós temos o desafio, que é o desafio das pessoas que não alcançaram essa autonomia. E aí, muitos pais já estão envelhecidos. E quem vai cuidar dessas pessoas? Aquela pergunta que fica aí para os familiares, né? Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui? E aí a gente tem a dificuldade das moradias assistidas no país, que é uma luta que a Academia do Autismo está aí acompanhando, né? Para que a gente possa promover bem-estar para todas as pessoas com autismo nas diferentes idades. Então fiz aqui um apanhado dos principais desafios que nós enfrentamos em cada uma das idades. Eu tenho certeza que você, nas diferentes idades aí que você está vivenciando com seu filho, você se viu num desses cenários que eu passei para vocês. Eu quero que você deixe a sua dúvida aqui embaixo sobre o desafio que você está enfrentando, que a gente vai trocando informações, eu vou deixando várias dicas para vocês e a gente vai somando muito um com os outros, tá bom, pessoal? Bom, sobre o autismo na idade adulta, eu falei um pouquinho porque eu não vou deixar aqui para vocês, no final desse primeiro dia, a aula com a Fátima de Quante. Ela vai estar somando muito com vocês, com a contribuição dela, né? A Fátima que está conosco agora na Academia do Autismo e num projeto novo que eu estou muito emocionado aí, que nós estamos vivenciando isso. Vou falar para vocês mais ao longo da semana sobre esse projeto. Temos aqui, né, as pessoas que já estão no projeto, que estão nos acompanhando aqui, que vão deixar alguns comentários, que vocês vão perceber que estão gostando bastante, mas calma aí a ansiedade, aos poucos a gente vai conversando sobre esse novo projeto, que a Fátima de Quante vai estar também conosco nesse novo projeto, tá bom? Então, deixe a sua dúvida sobre esse primeiro dia da Semana da Família Azul, compartilhe com o máximo de pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. Temos muito conhecimento vindo por aí. Eu vou estar falando para vocês sobre o estresse, sobre promoção de bem-estar na família, então a gente vai sair um pouquinho da capacitação e vamos olhar para a família agora, as fases do luto e todas aquelas questões que envolvem a família. E lá no terceiro dia a gente volta para falar sobre habilidades sociais. Então vai ser um pouquinho de capacitação e um pouquinho de cuidado com a família, e assim a gente vai deixando bastante conhecimento nessa semana, que, como eu já falei, já é o maior evento que a Academia do Autismo já promoveu e o maior evento para pais online que esse país já viu. E assista agora, com muito prazer, a aula da Fátima de Quante, para você aprofundar ainda mais o conhecimento e já se motivar para a segunda aula amanhã. Tá bom, pessoal?
Olá, meu nome é Fátima Deguante, eu sou especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação. Eu também sou mãe de um rapaz autista de 22 anos, adulto, e fiquei muito contente com o convite da Academia do Autismo para falar hoje, aqui na Semana da Família Azul, sobre o tema Autismo na Vida Adulta. Olha que é uma coisa que me deixa muito feliz porque eu ouço muito as pessoas falarem sobre o autismo na infância e até o autismo na adolescência. Mas o que acontece quando os nossos filhos viram adultos? Quando os nossos pacientes autistas, nossos alunos autistas passam dos 18 anos? É uma coisa que merece muita atenção, porque a criança cresce, ela vira adolescente e vira adulto e vira idoso, ou seja, a idade adulta vai ser a maior parte da vida de uma pessoa com autismo. E ao mesmo tempo que o mundo inteiro está falando tanto sobre autismo, parece que depois da idade adulta as pessoas acham que nada mais vai acontecer. Parece que tudo aquilo que foi investido naquela criança, naquele adolescente, antes dos 18 anos, deixa de ter importância depois dos 18. E por que isso acontece? Por que a gente pensa que eles não irão aprender alguma habilidade ou alguma tarefa, algo que os torne mais independente ou que os ensine alguma coisa depois dos 18 anos? A gente tem que mudar a nossa mentalidade, a gente tem que mudar essa expectativa, ou melhor, a falta de expectativa e de credibilidade na pessoa autista depois que chega uma certa idade. Veja bem, quando as crianças são pequenininhas, os pais, as mães, todo mundo fica muito ansioso, querendo que tudo aconteça logo, porque senão não vai acontecer mais. Tem um fundo de verdade, mas também tem um outro fundo que não se encaixa. E isso é, a pessoa com autismo, ela pode aprender mesmo que tenha passado daquela idade em que você achava que tinha que aprender alguma coisa. Para falar disso, eu vou ter que pedir a vocês para acompanhar o meu pensamento do autismo sob a perspectiva do desenvolvimento. Olha que quando uma criança sem autismo se desenvolve, ela passa por fases, aprende, completa essa fase e vai para outra. Quando a gente fala no autismo, essas fases de desenvolvimento, elas podem estar embaralhadas. Isso quer dizer que, às vezes, uma criança autista pode apresentar um desenvolvimento mais rápido ou mais atrasado do que uma criança sem autismo. Isso não é ruim, mas dá trabalho. Dá trabalho para quem está querendo ensinar alguma coisa à criança com autismo. Se a gente acreditar que essas fases estão misturadas, mas que é possível a criança autista, ainda que depois de ultrapassar a infância e às vezes até mesmo a adolescência, precisa a gente acreditar que ela pode ter essa fase mais tarde. Imagina um autista de 18 anos ou mais que só então tenha ultrapassado ou esteja apto a superar aquela fase oral, a fase em que ele só quer tomar alguma coisa pela mamadeira, ou comer papinhas, ou chupar chupeta, ou a fase em que a fase do não, né? Que é bem comum nos 2 anos de idade e que toda criança precisa ultrapassar para superar, para entender limites. E isso acontecer depois dos 18 anos. E que isso é possível de ser aprendido por ela.
Imagine pensar desse jeito sem achar que isso é uma bobagem. Você vai estar abrindo uma porta para ensinar aquela pessoa adulta de 18 anos que se comporta às vezes como uma criança, que se comporta às vezes como um bebê, que se comporta às vezes como um adolescente, a superar tudo isso e a crescer, a aprender novas habilidades, tarefas, aprender a se tornar uma pessoa independente. Até quando ela consiga assimilar algumas tarefas que a tornem independente. Seria maravilhoso poder ter uma fórmula mágica para ensinar tudo isso. A gente não tem a fórmula mágica, mas a gente tem sim o conhecimento de que o autismo não termina aos 18 anos, assim como não termina a nossa vontade e a nossa credibilidade de que ela pode aprender nessa fase também. Então vamos lá. Aonde estão os autistas adultos? Aonde estão essas pessoas com mais de 18 anos e até alguns idosos com autismo? Por que a gente não está vendo essas pessoas do jeito que a gente vê as crianças? Porque a gente não está ajudando essas pessoas do jeito que estamos ajudando as crianças? Por que ninguém está lutando por elas também? Bom, ninguém eu não sei. Mas por que a gente não vê isso acontecer em massa? Como a gente vê todo esse empenho que existe em prol da criança e até do adolescente com autismo? Vamos mudar a mentalidade de que depois dos 18 anos não tem mais jeito. O autista não tem mais jeito. O que ele aprendeu, tá bom? O que ele não aprendeu, não vai aprender mais. Vamos tentar escapar dessa cilada que faz com que o autista em qualquer grau, viu? Eu estou falando do autista adulto com algumas características ainda infantis ou de um adolescente no grau severo, no grau moderado e no grau leve. Porque em todos os graus, as pessoas com autismo, ou pelo menos 90% delas, têm dificuldades. E dificuldades que a gente sabe na área da comunicação, da interação social e do comportamento. Então, cada um deles vai encontrar na vida adulta mais obstáculos que vão separar essa pessoa da vida comum, da vida em sociedade. E isso é uma pena que aconteça porque não damos ainda as ferramentas para essas pessoas superarem esses obstáculos, esses desafios, essas dificuldades também na idade adulta. Então é isso que eu vou ter muito carinho e vontade de falar ao longo desse ano que vem, 2019, também para a Academia do Autismo, sobre o autismo na fase adulta, as estratégias, as dicas, as possibilidades de fazer com que essa pessoa, dentro do espectro do autismo, que passou da idade de 18 anos, que atingiu a maioridade, a continuar se desenvolvendo, a ter a possibilidade de fazer parte da sociedade de um jeito que todo ser humano merece, com respeito, com carinho, porque a pessoa autista, ela pode contribuir para a sociedade, ainda que tenha um grau mais severo ou moderado de autismo. É uma fábula pensar que os autistas não podem trabalhar se não forem autistas leves. Eu vou tentar ajudar todo mundo a mudar esse tipo de pensamento, dando também exemplos de como aplicar isso na prática. Conseguir ajudar o adulto autista de modo que ele contribua para a sociedade em que ele vive.
Eu agradeço então mais uma vez a Academia do Autismo pelo convite, agradeço a vocês que estão nos assistindo nessa Semana da Família Azul e deixo aqui um grande abraço e muito aprendizado para todos vocês. Então pessoal, o que acharam dessa aula? Sabia que vocês iam gostar. Deixe seu comentário aqui que eu, toda a minha equipe, inclusive a Fátima também, estaremos prontos para tirar as dúvidas de vocês nesse primeiro grande dia aqui da Semana da Família Azul. A Fátima, minha grande amiga, tem uma grande experiência na área do autismo e inclusive estará conosco lá na plataforma Nosso Mundo Azul, que você já deve ter percebido aqui diversos comentários sobre, falei um pouquinho na aula sobre, e o Nosso Mundo Azul é a maior comunidade para autismo, de pais, terapeutas, profissionais da saúde, da educação do país. E já está acontecendo ao longo da semana, eu vou falar mais um pouquinho dela, mas já gostaria de dizer para vocês que uma das surpresas que eu tenho para você nessa semana é a oportunidade de estar ingressando conosco nessa comunidade. Então, em relação à caixinha, logicamente que tem mais coisa acontecendo, mas fique conosco até o final, que você vai conhecer o Nosso Mundo Azul e ter essa oportunidade de entrar nessa comunidade, que é uma oportunidade fantástica que a Academia do Autismo está preparando para você. Então, amanhã, às 8 horas da noite, mais uma aula da Semana da Família Azul, eu aguardo você lá.